Olá, guerreiros e guerreiras! Eu trouxe aqui no material tanto itens de provas recentes do professor temporário, tá? Mas também para prova para professor efetivo, porque eu acho imprescindível que você consiga ir bem em ambas as provas, tá bom? E nós vamos começar por biologia celular, citologia, e teve alunos que acharam ruim eu falar da célula eucarionte, mas esses assuntos básicos caíram em uma prova de professor efetivo agora em 2022, e tem aluno que não, tem professor que na hora não consegue responder o item, né, bobo, e acaba reprovando por conta disso. Então eu acho imprescindível você saber, tá bom? Então bora lá. Aqui nesse item, como você pode ver aí, nós temos uma célula eucarionte. E a Quadrax, né, ela quer saber, ela quer que você saiba as organelas, que classifique-as, e ela pergunta aqui, número 1. O número 1 corresponde aos ribossomos, organelas citoplasmáticas membranosas responsáveis pela síntese de proteínas. Galera, o número 1, ele realmente é o ribossomo. Quando você vê esses pontinhos aí, tá bom, na célula, é o ribossomos. Ao lado dele, nós temos o retículo endoplasmático rugoso, como você pode ver aí, olha, os pontinhos são os ribossomos anexados nele, tá bom? E o ribossomos, ele realmente é responsável pela síntese de proteínas, ele produz as proteínas, mas eles não são membranosos, e por isso mesmo o ribossomo, ele vai estar presente em todas as células, até mesmo nas procariontes, que são aquelas células que não vão ter organelas membranosas nela, tá bom? Que a procarionte, ela é menos complexa. E o que significa membranoso, né? Eu vou explicar, gente, tem que explicar. Membranoso são as paredes, né, que prendem o material para ficar organizadinho. Então a procarionte, como você pode ver, o material genético dela já é todo disperso, solto lá. Então ela não vai ter uma complexidade de membranas, tá bom? Então esse item está errado, por quê? Porque o ribossomo, ele não é uma organela membranosa. E aí eu vou te dar uma dica, uma das organelas não membranosas, tá bom? Que podem ser cobradas aí na sua prova. Os ribossomos, que estão em todas as células, o citoesqueleto, e também temos o centrosomo como um exemplo aí, uma dica, tá bom? Vamos lá, item 2 aqui, ó. Uma das funções da organela indicada pelo número 3 é fornecer energia por meio da beta-oxidação dos ácidos graxos. O número 3, como você pode ver na imagem, é a nossa querida mitocôndria. A mitocôndria, ela tem duas membranas, né, a externa e a interna. E a interna, ela fica responsável, ocorre assim várias produções de respiração e também de produção de energia, ATP. E ela faz aí uma transformação, ela transforma ácido graxo em energia, em ATP. Então ela faz realmente isso, esse item está correto. Vamos lá para o próximo item, por favor? A organela indicada pelo número 2 está envolvida pelo armazenamento e no controle dos níveis de cálcio intracelular. Como você pode ver aí, o número 2, gente, vai ser o núcleo celular, que ele vai fazer? Ele vai guardar o nucleolo, né? Então ele vai proteger o nucleolo, que ali dentro do nucleolo vai ter uma grande produção de ribossomos e vai proteger o material genético, tá bom? Ele vai guardar o material genético, que é praticamente nossa receita de bolo, né? Nossa receita de como, quando a gente fizer outro indivíduo, vai transportar essas informações. E é isso que ele faz, guardar informações. Então, esse item está errado. Quem está responsável pelo armazenamento de cálcio é o retículo endoplasmático, especificamente o liso, tá bom? E quem faz o controle desses níveis de cálcio é a mitocôndria, tá? Então vamos lá, 13. A organela indicada pelo número 4 está envolvida no processo de divisão de células.
Ele está falando aqui do centríolo, né? O centríolo, ele realmente está envolvido na divisão de células mitóticas, tá bom? Até aí tá certo, mas quando ele fala assim, além de participar do mesmo processo celular em plantas superiores, os centríolos, essas plantas superiores seriam as angiospermas e as gimnospermas. E aí não vai haver a presença dos centríolos, só nas briófitas e nas pteridófitas, tá bom? 14. A organela indicada pelo número 6 suporta choques osmóticos, mas pode ser rompida com vibrações ultrassônicas. A organela número 6, muitas pessoas tiveram dificuldade de identificar o que seria, e é o retículo endoplasmático liso. Por quê? Quando você vê aí o núcleo na imagem, os retículos sempre vão estar associados a ele. Então, um ao lado aí vai ter o retículo endoplasmático rugoso e ao outro lado vai ser o retículo endoplasmático liso, tá? E ali, ó, depois associado à frente, vai ser o complexo de Golgi. Então, o número 6 é o retículo endoplasmático liso e não, ela não pode ser rompida com vibrações ultrassônicas, tá bem nada a ver, tá bom? Então, tá errado. 15, bora lá. A estrutura indicada pelo número 5 possui uma fluidez que independe da sua composição e de sua temperatura. Como você pode ver na imagem, número 5, na célula animal, nós não temos parede celular. A número 5 é uma membrana plasmática, tá bom? Ela possui essa fluidez justamente pela composição dela e da sua temperatura. Por quê? Porque a composição dela aí tem a nossa bicamada lipídica, tá? E a bicamada lipídica é que permite, que influencia nessa fluidez, porque as organelas ali sempre vão estar em movimento, tá? E aí, além disso, tem a temperatura. Quanto maior a temperatura, ou quanto menor essa temperatura, também vai influenciar em quanto mais ou em quanto maior ou quanto menor a fluidez dessa organela, tá bom? Então esse item está errado. Bora pro próximo. Algumas organelas são limitadas por uma única membrana, como as mitocôndrias. Galera, olha aqui, presta atenção nessa imagem da mitocôndria. A mitocôndria, ela possui duas membranas, tá? Olha aí, duas membranas, a externa, a interna, tá bom? E ela tem a crista mitocondrial, tá? Que vai estar responsável pelo ATP, né, a produção de energia. Aí nós temos também, no espaço interno dela, a gente tem alguns processos de produção de respiração, tá? E ela possui seu próprio DNA. Nós temos uma teoria de endossimbiose, porque a mitocôndria, que ela já seria bem independente, mas isso a gente pode falar em um próximo momento, tá bom? Então, esse item tá errado, né? Porque ela possui duas membranas. Algumas organelas celulares, como os ribossomos, não são delimitados por nenhuma membrana e estão presentes em organismos procarióticos e eucarióticos, exatamente, foi o que eu falei desde o começo da aula aqui. Esse item está correto. Organelas celulares com membrana dupla são encontradas em ribossomos, errado, ribossomos não têm membrana. As organelas chamadas de lisossomos são local de síntese de proteínas. As organelas chamadas de lisossomos são local de síntese de proteínas? Não, gente, quem produz proteínas são os ribossomos. Lisossomos vai fazer a digestão intracelular e autofagia. O que eu quero dizer com isso? Quando, vamos supor que tem uma mitocôndria velha lá na célula, aí lisossomos, ele se conecta com ela e vai fazer a digestão ali. É como se fosse tipo, vai matar, entendeu? Vai fazer a digestão porque não precisa mais daquela organela, ou aquela organela está com um defeito ali, tá bom? Organelas celulares com membrana dupla são... não, essa já foi, tá. Então, errado. O retículo 20. O retículo endoplasmático rugoso é encontrado em organismos eucarióticos e também nos procarióticos. Não, por quê?
Porque os procarióticos, como eu expliquei, eles não têm organelas que têm membranas. O retículo endoplasmático, ele tem membranas. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês olharem aqui, ó, organelas membranosas. As principais aqui, ó, mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, núcleo. E aí nós chamamos de sistema de endomembranas o núcleo, o complexo de Golgi e o retículo, tá, gente? A gente chama de sistema de endomembranas, e isso não vai ter nas células procariontes, só nas eucariontes, tá bom?